Você conhece a beleza do significado da Semana Santa? Assista esse vídeo, conheça o nosso livreto Igreja em Oração Especial Semana Santa e a celebre dia após dia. A carta Paschalis Solemnitatis afirma que na Semana Santa a Igreja celebra os mistérios da salvação, levados a cumprimento por Cristo nos últimos dias da sua vida, a começar pelo seu ingresso messiânico em Jerusalém. Esta grande semana tem início no Domingo de Ramos da Paixão do Senhor, que une num todo o triunfo real de Cristo e o anúncio da paixão. Na quinta-feira pela manhã, nas igrejas catedrais, é celebrada a missa do Santo Crisma, na qual o bispo, concelebrando com seu presbitério, consagra o óleo do Santo Crisma e abençoa os olhos dos enfermos e dos catecúmenos. Com a bonita participação dos fiéis, trata-se de uma celebração rica de significado, pois manifesta a comunhão de todos os presbíteros das diversas partes da diocese com o próprio bispo, no único e mesmo sacerdócio e ministério de Cristo. Os presbíteros renovam nesta ocasião as promessas da ordenação sacerdotal. O ápice de todo o ano litúrgico resplandece na celebração do sagrado Tríduo Pascal da Paixão e Ressurreição do Senhor, no qual a Igreja celebra os grandes mistérios da redenção humana, também chamado por Santo Agostinho de Tríduo do Crucificado, do Sepultado e do Ressuscitado. A partir da missa vespertina da quinta-feira, inicia-se o Tríduo Pascal, que abrange a Sexta-feira Santa da Paixão do Senhor e o Sábado Santo, e tem o seu centro na Vigília Pascal, culminando com o Domingo da Ressurreição. Nesta missa da Ceia do Senhor, a Igreja recorda a última ceia em que Jesus, na noite em que ia ser traído, tendo amado até o extremo seus que estavam no mundo, ofereceu a Deus Pai o seu corpo e sangue sob as espécies do pão e do vinho, e deu-os aos apóstolos como alimento, e ordenou-lhes a eles e aos seus sucessores no sacerdócio que fizessem a mesma oferta. O rito do lava-pés significa o serviço e a caridade de Cristo, que veio não para ser servido, mas para servir. Na Sexta-feira Santa, dia em que Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado, a Igreja, com a meditação da paixão do seu Senhor e Esposo e adorando o mistério da cruz, celebra o seu nascimento do lado aberto de Cristo que repousa na cruz e intercede pela salvação do mundo todo. Neste dia e no sábado seguinte, seguindo a antiquíssima tradição, não se celebra a Eucaristia. Durante o Sábado Santo, a Igreja permanece junto do sepulcro do Senhor, meditando a sua paixão e morte, a sua descida à mansão dos mortos e esperando, na oração e no jejum, a sua ressurreição. Esta noite do Sábado Santo é em honra do Senhor, e a vigília que nela se celebra, comemorando a noite santa em que o Senhor ressuscitou, deve ser considerada como mãe de todas as santas vigílias. É a celebração mais importante de todo o ano litúrgico. Nesta vigília, de fato, a Igreja permanece à espera da ressurreição do Senhor e a celebra com os sacramentos da iniciação cristã, com a bênção do fogo novo, a solene proclamação da Páscoa, a escuta da palavra de Deus e a liturgia batismal. A Igreja, alegre e exultante, aclama Jesus Cristo, com o Cordeiro Pascal, vivo e vitorioso. No domingo da ressurreição, somos convidados com as santas mulheres a reconhecer que o sepulcro está vazio e a levar este grande anúncio a todo o mundo. Jesus, vivo e ressuscitado, caminha conosco, nos revela as Escrituras e parte o pão para nós. Conheça e adquira o exclusivo Igreja em Oração Especial Semana Santa 2021. Que surgiu com o propósito de facilitar o acesso de todos ao rico conteúdo dessa que é a semana mais importante do calendário litúrgico. Conheça ou aprofunde mais uma vez com suas equipes de liturgia sobre as solenidades pascais, adquirindo a carta Paschalis Solemnitatis da Congregação para o Culto Divino. Acesse www.ediçõescnbb.com.br e garanta o seu subsídio para a Santa Semana. Você conhece a beleza do significado da Semana Santa? Assista esse vídeo, conheça o nosso livreto Igreja em Oração Especial Semana Santa e a celebre dia após dia. A carta Paschalis Solemnitatis afirma que na Semana Santa a Igreja celebra os
Queridos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma meditação e mais um dia em que estamos concluindo esta Semana Santa. Como é que está a sua Semana Santa? Está sendo santa? Está conseguindo rezar um pouco mais? Refletir a liturgia da palavra? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Quarta-feira Santa, Eucaristia faz a comunidade. Esta é uma frase do Papa João Paulo II. Ele dizia: a Eucaristia faz a comunidade e a comunidade faz a Eucaristia. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. Mais uma vez, a liturgia nos convida a fazer memória desta ceia tão especial. Jesus havia transitado por muitas refeições, participado de muitas mesas, especialmente com os pobres e pecadores. E agora ele nos deixa uma mesa como marca dos seus seguidores. Mesa da partilha e da inclusão. Mesa da festa e da comunhão. É em torno a esta mesa que os seguidores e as seguidoras de Jesus se constituem como verdadeira comunidade. É sempre bom lembrar, por mais que uma comunidade celebre a palavra, o terço, o ofício, a devoção, em algum momento a Eucaristia precisa chegar através da Santa Missa. Ao recordar a vida, paixão, morte e ressurreição de Jesus, os cristãos se comprometem a prolongar seus gestos, atitudes, valores, compromissos. Fazer memória de Jesus junto à mesa é comprometer-se com a vida. É colocar a própria vida a serviço da vida. Tem como estar em comunhão com Jesus, à sua mesa, que é a sua maior intimidade, e não comungar da mesma vida de Cristo e daquilo que Cristo defende. Entre a traição de Judas e a negação de Pedro, Mateus colocou a instituição da Eucaristia. Deste modo, ele destaca para todos nós a inacreditável gratuidade do amor de Jesus, que supera a traição, a negação e a fuga dos amigos. O seu amor não depende do que os outros fazem por ele. Jesus quer cear com seus amigos e por isso precisam encontrar uma sala na qual haja espaço para estar juntos. O ritual pascal dá lugar aos gestos simples que se fazem entre amigos. Partilhar o pão, beber da mesa da mesma taça, desfrutar da mútua intimidade, entrar no clima das confidências. Jesus sempre buscou companhia. Havia nele uma necessidade irresistível de contar com os seus como amigos e confidentes. Sua relação com eles vinha de longe. Levavam longo tempo caminhando,
descansando e tomando refeições juntos, partilhando a alegria e rejeições, falando das coisas do reino, e continuará considerando-os como amigos, mesmo quando um deles irá traí-los e os outros fugirão. Nos evangelhos, nós encontramos pessoas que não faziam parte do grupo dos 12. Pessoas que, embora de uma outra dimensão de comunidade, revelaram a presença que fez toda a diferença junto a Jesus. Viviam um verdadeiro sentido do seguimento sem buscar prestígio, vaidade, poder e competição. Pessoas que se revelaram muito mais em sintonia com Jesus e sua proposta de vida do que os 12. Deve ter sido triste para Jesus sentir que algumas pessoas seguiam seus projetos mais do que os seus próprios discípulos. Uma delas foi a do homem do Evangelho de hoje, anônimo, mas deu sua contribuição decisiva e que ficou registrada na história. Sua casa foi o lugar onde aconteceu a última ceia. Jesus era da Galileia, não tinha casa em Jerusalém. Nos dias da festa de Páscoa, a população de Jerusalém triplicava. Não era possível para Jesus encontrar uma sala ampla para poder celebrar a Páscoa junto com os seus mais íntimos. Ele pede, então, para os discípulos encontrar uma pessoa em cuja casa decidiu celebrar a Páscoa. O Evangelho não oferece mais detalhes e deixa que a imaginação complete o que falta nas informações. Será que era um conhecido de Jesus? Será que era um parente? Seria a casa de algum discípulo? Jesus envia os discípulos à frente e Jesus tem muita certeza de que aquela casa realmente vai ser o lugar da ceia, como de fato foi. Aquele homem desconhecido que abriu sua casa para Jesus representa todos nós. Cabe a nós mostrar o caminho do local da ceia. Cabe a nós preparar a mesa da partilha, abrir o espaço interior para a acolhida, indicar o rumo que leva à casa do Pai. Orientadores, orientadoras do povo de Deus, abrimos as portas da grande sala e a confiamos ao Mestre para que ele realize ali o imenso dom da Eucaristia, como aquele que serve. Chama-nos a atenção no Evangelho proposto para hoje, a maneira como Jesus indicou aos discípulos o local onde queria que a ceia fosse celebrada. Ele mandou seguir um homem que encontraria a estrada da cidade. Junto a personagens conhecidos nos evangelhos, outros sem rosto, nem identidade, nem protagonismo, surgem inesperadamente, deixando sua marca, como este desconhecido homem que emprestou sua casa para que Jesus e seus discípulos pudessem celebrar a Páscoa. Grande e importante ensinamento para todos nós. É aqui que a palavra de Deus se tornando verbo, a palavra de Deus se tornando vida, deve realmente iluminar a nossa vida, para que ela seja uma palavra que possa trazer ao coração de cada um de nós a força do Evangelho que salva, do Evangelho que dá vida e vida em abundância.
acreditar numa palavra geradora de vida, acreditar numa palavra que realmente possa trazer ao encontro de cada um de nós aquela iluminação que transforma a nossa vida. Você conhece a beleza do significado da Semana Santa? Assista esse vídeo, conheça o nosso livreto Igreja em Oração Especial Semana Santa e a celebre dia após dia. A carta Pascalis Solemnitatis afirma que na Semana Santa a Igreja celebra os mistérios da salvação, levados a cumprimento por Cristo nos últimos dias da sua vida, a começar pelo seu ingresso messiânico em Jerusalém. Esta grande semana tem início no Domingo de Ramos da Paixão do Senhor, que une num todo o triunfo real de Cristo e o anúncio da paixão. Na quinta-feira pela manhã, nas igrejas catedrais, é celebrada a missa do Santo Crisma, na qual o bispo, concelebrando com seu presbitério, consagra o óleo do Santo Crisma e abençoa os olhos dos enfermos e dos catecúmenos. Com a bonita participação dos fiéis, trata-se de uma celebração rica de significado, pois manifesta a comunhão de todos os presbíteros das diversas partes da diocese com o próprio bispo, no único e mesmo sacerdócio e ministério de Cristo. Os presbíteros renovam nesta ocasião as promessas da ordenação sacerdotal. O ápice de todo o ano litúrgico resplandece na celebração do sagrado Tríduo Pascal da Paixão e Ressurreição do Senhor, no qual a Igreja celebra os grandes mistérios da redenção humana, também chamado por Santo Agostinho de Tríduo do Crucificado, do Sepultado e do Ressuscitado. A partir da missa vespertina da quinta-feira, inicia-se o Tríduo Pascal, que abrange a Sexta-feira Santa da Paixão do Senhor e o Sábado Santo, e tem o seu centro na Vigília Pascal, culminando com o Domingo da Ressurreição. Nesta missa da Ceia do Senhor, a Igreja recorda a última ceia em que Jesus, na noite em que ia ser traído, tendo amado até o extremo seus que estavam no mundo, ofereceu a Deus Pai o seu corpo e sangue sob as espécies do pão e do vinho, e deu-os aos apóstolos como alimento, e ordenou-lhes a eles e aos seus sucessores no sacerdócio que fizessem a mesma oferta. O rito do lava-pés significa o serviço e a caridade de Cristo, que veio não para ser servido, mas para servir. Na Sexta-feira Santa, dia em que Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado, a Igreja, com a meditação da paixão do seu Senhor e Esposo e adorando o mistério da cruz, celebra o seu nascimento do lado aberto de Cristo que repousa na cruz e intercede pela salvação do mundo todo. Neste dia e no sábado seguinte, seguindo antiquíssima tradição, não se celebra a Eucaristia. Durante o Sábado Santo, a Igreja permanece junto do sepulcro do Senhor, meditando a sua paixão e morte, a sua descida à mansão dos mortos e esperando, na oração e no jejum, a sua ressurreição. Esta noite do Sábado Santo é em honra do Senhor, e a vigília que nela se celebra, comemorando a noite santa em que o Senhor ressuscitou, deve ser considerada como mãe de todas as santas vigílias. É a celebração mais importante de todo o ano litúrgico. Nesta vigília, de fato, a Igreja permanece à espera da ressurreição do Senhor e a celebra com os sacramentos da iniciação cristã, com a bênção do fogo novo, a solene proclamação da Páscoa, a escuta da palavra de Deus e a liturgia batismal. A Igreja, alegre e exultante, aclama Jesus Cristo, como o Cordeiro Pascal, vivo e vitorioso. No domingo da ressurreição, somos convidados com as santas mulheres a reconhecer que o sepulcro está vazio e a levar este grande anúncio a todo o mundo. Jesus, vivo e ressuscitado, caminha conosco, nos revela as Escrituras e parte o pão para nós. Conheça e adquira o exclusivo Igreja em Oração Especial Semana Santa 2021. Que surgiu com o propósito de facilitar o acesso de todos ao rico conteúdo dessa que é a semana mais importante do calendário litúrgico. Conheça ou aprofunde mais uma vez com suas equipes de liturgia sobre as solenidades pascais, adquirindo a carta Pascalis Solemnitatis da Congregação para o Culto Divino. Acesse www.ediçõescnbb.com.br e garanta o seu subsídio para a Santa Semana.
Você conhece a beleza do significado da Semana Santa? Assista esse vídeo, conheça o nosso livreto Igreja em Oração Especial Semana Santa e a celebre dia após dia. A Carta Paschalis Solemnitatis afirma que na Semana Santa a Igreja celebra os mistérios da salvação, levados a cumprimento por Cristo nos últimos dias da sua vida, a começar pelo seu ingresso messiânico em Jerusalém. Esta grande semana tem início no Domingo de Ramos da Paixão do Senhor, que une num todo o triunfo real de Cristo e o anúncio da paixão. Na quinta-feira pela manhã, nas igrejas catedrais, é celebrada a missa do Santo Crisma, na qual o bispo, concelebrando com seu presbitério, consagra o óleo do Santo Crisma e abençoa os olhos dos enfermos e dos catecúmenos. Com a bonita participação dos fiéis, trata-se de uma celebração rica de significado, pois manifesta a comunhão de todos os presbíteros das diversas partes da diocese com o próprio bispo, no único e mesmo sacerdócio e ministério de Cristo. Os presbíteros renovam nesta ocasião as promessas da ordenação sacerdotal. O ápice de todo o ano litúrgico resplandece na celebração do sagrado Tríduo Pascal da Paixão e Ressurreição do Senhor, no qual a Igreja celebra os grandes mistérios da redenção humana, também chamado por Santo Agostinho de Tríduo do Crucificado, do Sepultado e do Ressuscitado. A partir da missa vespertina da quinta-feira, inicia-se o Tríduo Pascal, que abrange a Sexta-feira Santa da Paixão do Senhor e o Sábado Santo, e tem o seu centro na Vigília Pascal, culminando com o Domingo da Ressurreição. Nesta missa da Ceia do Senhor, a Igreja recorda a última ceia em que Jesus, na noite em que ia ser traído, tendo amado até o extremo seus que estavam no mundo, ofereceu a Deus Pai o seu corpo e sangue sob as espécies do pão e do vinho, e deu-os aos apóstolos como alimento, e ordenou-lhes a eles e aos seus sucessores no sacerdócio que fizessem a mesma oferta. O rito do lava-pés significa o serviço e a caridade de Cristo, que veio não para ser servido, mas para servir. Na Sexta-feira Santa, dia em que Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado, a Igreja, com a meditação da paixão do seu Senhor e Esposo e adorando o mistério da cruz, celebra o seu nascimento do lado aberto de Cristo que repousa na cruz e intercede pela salvação do mundo todo. Neste dia e no sábado seguinte, seguindo a antiquíssima tradição, não se celebra a Eucaristia. Durante o Sábado Santo, a Igreja permanece junto do sepulcro do Senhor, meditando a sua paixão e morte, a sua descida à mansão dos mortos e esperando, na oração e no jejum, a sua ressurreição. Esta noite do Sábado Santo é em honra do Senhor, e a vigília que nela se celebra, comemorando a noite santa em que o Senhor ressuscitou, deve ser considerada como mãe de todas as santas vigílias. É a celebração mais importante de todo o ano litúrgico. Nesta vigília, de fato, a Igreja permanece à espera da ressurreição do Senhor e a celebra com os sacramentos da iniciação cristã, com a bênção do fogo novo, a solene proclamação da Páscoa, a escuta da palavra de Deus e a liturgia batismal. A Igreja, alegre e exultante, aclama Jesus Cristo, como o Cordeiro Pascal, vivo e vitorioso. No domingo da ressurreição, somos convidados com as santas mulheres a reconhecer que o sepulcro está vazio e a levar este grande anúncio